Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a forma como o Senhor Jesus vê a sua igreja. E essas mensagens estão baseadas nos primeiros 3 capítulos do Apocalipse. Já terminamos o primeiro capítulo e hoje queremos iniciar o segundo capítulo, mas vamos lembrar algumas coisas para ajudar todos a poderem acompanhar com o pano de fundo que é necessário. Antes de iniciar a pregação em si, eu quero agradecer de coração a presença da Sueli conosco aqui nessa noite. E a Emily já está com o cabelo tão comprido que no primeiro momento eu nem a reconheci. Depois que ela deu aquele sorriso tradicional dela, é que eu fui reconhecê-la, né? E agradecer também a presença do João e dos nossos amigos aí, a Antônia, né? A Roberta, André, né? E a Neia, que estão nos visitando hoje também pela primeira vez. Então, nós queremos dizer a vocês que estamos muito contentes e que o nosso desejo é que todos vocês, incluindo a Sueli, possam se sentir bem no nosso meio e que abram os seus corações e deixem Deus falar com vocês, como Ele sempre tem falado conosco. Vamos então orar. Então, uma pequena microfonia é aqui do nosso microfone, não? Ah, é a flauta do Edmilson, ok. É que eu estou achando que eu estou falando, estou ouvindo uma coisa assim. Bem, ok, se é a flauta, então eu fico tranquilo. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite e agradecer pelo grande e imenso privilégio que temos de estarmos aqui reunidos, porque nós temos certeza absoluta que não viemos aqui por nossa própria conta, nem vontade, mas porque o Senhor colocou em nossos corações o desejo de estarmos aqui. E o Senhor nos deu a força e a graça para estarmos na Tua presença. E nós queremos Te dizer, ó Deus, que estamos aqui acima de tudo, porque nós amamos o Senhor e porque desejamos Te prestar de todo o nosso coração um culto verdadeiramente espiritual, que seja mesmo em espírito e em verdade, como o Senhor espera de todos nós. Agora, Pai, queremos nos humilhar na Tua presença e pedir ao Senhor a Tua ajuda, a graça mesmo que vem fluindo dos altos céus para as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, expor a Tua palavra e, acima de tudo, entender a beleza e as implicações da mesma para as nossas vidas, que possa nos alcançar. O Senhor conhece o coração de cada um e para mim, ou para eu como pregador, é um alívio saber que eu não preciso conhecer o coração de ninguém, mas que o Senhor conhece o coração de todo mundo e o Senhor pode falar ao coração de cada um individualmente através da Tua palavra exposta aqui. Então, a única coisa que eu Te peço é que o Senhor possa me usar como um instrumento e possa tocar a mim e também o Teu povo que está aqui presente, ó Pai. Abençoa o nosso irmão Emerson, que está em viagem para São Paulo por causa do curso que ele tem que estar presente logo cedo, amanhã de manhã, às 7 horas, e que o Senhor possa acompanhá-lo durante a viagem e também durante a semana, já que sabemos que
o curso envolve certas porções práticas que representam certo risco, então pedimos que o Senhor possa cuidar dele. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, nós costumamos fazer as nossas celebrações normalmente, dia das mães, dia dos pais. Não, dia das mães não, porque é um dia tão assim, porque mãe só tem uma, então a gente faz de manhã e de noite. Mas dia dos pais normalmente a gente faz somente pela manhã. Mas hoje à noite nós vamos ter uma homenagem também para os pais, que é uma surpresa, no final do culto, então também os pais serão homenageados no nosso culto da noite. Muito bem, todo mundo com as suas Bíblias abertas aí em Apocalipse capítulo 2. E antes da gente começar a ler um pouco esses versículos, vamos falar do contexto, né, até chegarmos aqui no capítulo 2. Jesus Cristo se apresentou a João no versículo 8 do capítulo 1 do Apocalipse com essas palavras. Você está com a Bíblia aberta aí no Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Há 2 ou 3 semanas atrás, nós falamos que essa palavra Todo-Poderoso é a palavra grega, alguém lembra? Pantocrator. Muito bem. Bom, alguns lembram. Pantocrator é uma palavra realmente forte, né, até para representar essa expressão todo-poderoso, né? No Antigo Testamento, o Deus Todo-Poderoso era chamado de El Shaddai, né? E no Novo Testamento também esse título é adotado pelo Senhor Jesus Cristo como o Todo-Poderoso Pantocrator. Sendo Jesus Todo-Poderoso, ele também se apresenta como o soberano dos reis da terra. E como Senhor Todo-Poderoso e Senhor soberano, nós temos que compreender que Jesus sabe tudo, que ele conhece tudo que se passa com a sua igreja o tempo todo. Estejam os crentes em Jesus onde estiverem. De fato, a coisa desce tanto no detalhe, a ponto de Jesus dizer que em qualquer lugar desse mundo todo, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali estará a presença do Senhor também. Então é uma coisa maravilhosa para todos nós essa realidade. Eu quero que vocês abram os seus corações para essa verdade que eu vou falar agora, que Jesus sabe agora mesmo tudo a meu respeito e tudo a respeito de você e de cada um de nós. Então, se você está alegre, triste, com dor, se você está passando por uma preocupação, se você tem algum cuidado, alguma coisa, eu quero que você saiba que o Senhor sabe. E isso deve consolar os nossos corações pelos motivos que eu vou expor em seguida. O conteúdo de Apocalipse 2 e 3 são 7 cartas que Jesus, que se revelou a João no capítulo 1, ordenou que ele escrevesse essas cartas e enviasse essas cartas para 7 igrejas que se encontravam localizadas na Ásia,
João estava exilado numa ilha próxima do continente, uma ilha chamada Patmos, e essas igrejas ficavam todas ali próximas da ilha de Patmos, já no continente, na Ásia, onde hoje é a moderna Turquia. Se você abrir um atlas, um mapa, alguma coisa assim, ver o mapa da Europa, então você tem a Grécia à esquerda e à direita você tem a Turquia. A Ásia, naquela época, ficava na região onde hoje temos a Turquia, né? E então, essas cartas nos apresentam o que o Senhor pensa da igreja. O que o Senhor, como é que Jesus Cristo vê a igreja? E ele, como Senhor, tem todo o direito de dizer para a sua igreja o que ele pensa dela. E aqui nós vamos encontrar na mensagem de hoje e outras mensagens, palavras de recomendação, palavras de exortação, palavras de elogio, palavras de repreensão, promessas, uma série de coisas que Cristo fala sempre quando se dirige à sua igreja, né? Então, se você tem verdadeiro interesse nisso, que é saber como que Cristo vê a igreja, como Cristo vê essa congregação aqui, então você é nosso convidado para estar conosco durante essa breve série de mensagens que estarão concentradas aqui agora nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Como falamos antes, a igreja pertence ao Senhor, a igreja, mesmo as denominações, são apenas invenções humanas, mas dentro das denominações, nem todos dentro das igrejas são crentes de verdade, mas dentro das igrejas cristãs, em todas elas, há crentes verdadeiros, e então esses crentes verdadeiros pertencem à verdadeira igreja do Senhor. E então, essa igreja, essas pessoas foram compradas, e a Bíblia diz, fostes comprados a preço de sangue. Jesus comprou ou nos resgatou da condenação do pecado, derramando o seu próprio sangue a nosso favor. A Bíblia é bem clara quando diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. De tal maneira que nós, então, tendo nossos pecados sido colocados sobre Cristo, e Ele tendo recebido o justo castigo que nossos pecados mereciam, nós, então, podemos ser perdoados livremente por Deus, graciosamente, sem a necessidade de fazermos nada, né? A Bíblia é muito clara sobre isso. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não há necessidade de mais nada, porque a salvação já foi alcançada por Cristo. Tudo que era necessário ser feito já foi feito por Cristo, e nós não precisamos fazer mais nada a não ser receber de bom grado aquilo que Deus nos oferece e vivermos daí para frente vidas que realmente agradem a Deus. A igreja está edificada sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa expressão rocha é uma representação da sua própria pessoa, né? E ele tem reservado um futuro glorioso para a sua igreja. Em Efésios 5, 27, vamos começar a projetar aí, Efésios 5, 27, vocês deixem a Bíblia aberta no Apocalipse mesmo, outras referências todas nós vamos projetar, fica mais fácil de acompanhar. Diz assim que Cristo fez tudo isso que eu falei para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
porém santa e sem defeito. Então, imaginem a nossa responsabilidade no nosso viver diário de vivermos vidas de verdadeira santidade. O autor de Hebreus diz que é necessário vivermos vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém pode chegar na presença de Deus se não viver uma vida de verdadeira santidade. A vida de santidade não é uma vida que experimenta a ausência de pecado, nem que é imune ao pecado. A vida de santidade é aquela vida que trata o pecado quando ele acontece diante de Deus da forma como somos instruídos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E assim mantemos esse padrão de santidade. Jesus Cristo, vimos há 2 semanas atrás, que Ele prometeu que nem mesmo a morte, representada pelas portas do inferno, né? Eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, que são a morte. A morte é a porta que dá a entrada para o inferno, né? Irão conseguir, nem a morte irá conseguir parar a igreja, porque o Senhor tem prometido para nós o seguinte: porque eu vivo, vós também vivereis. Então nós temos essa promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Além disso, Cristo é o cabeça da igreja, Ele é aquele que nutre a igreja, Ele é aquele que sustenta a igreja. Então, à medida que formos avançando na leitura e no estudo dessas cartas, nós vamos observar que o soberano Senhor afirma constantemente o seguinte: que Ele conhece, que Ele sabe tudo o que está se passando. E aí eu quero dizer para você o seguinte: se Ele sabe tudo o que está se passando com você, comigo, com todos nós, agora mesmo, então Ele pode nos ajudar. Porque a primeira coisa para poder ajudar alguém é saber do que se trata, né? E o Senhor sabe, mesmo aquelas coisas mais escondidas, Ele sabe, e Ele pode nos ajudar, porque Ele foi humano como nós, Ele experimentou a vida humana da nossa própria perspectiva, então Ele entende. Não há nada do ponto de vista humano, menos a prática de pecado, que o Senhor não entenda. E o pecado nós já falamos. Pecados existem para serem perdoados, né? Esse é o propósito de Deus. Então, o Apocalipse nos diz que João viu a Jesus, e ele também viu 7 candelabros. Então, eu expliquei para vocês na semana passada, eu não tinha uma foto para mostrar naquele dia, por erro meu. Não é um castiçal de 7 braços, como uma menorá judaica e tal, mas são 7 lâmpadas mesmo, né? Pode mostrar, são lâmpadas como essa lâmpada aí. Aqui no meio dela tem um buraco por onde se põe o óleo ou o azeite, e na ponta tem o pavio, que uma vez encharcado de azeite, pega fogo e aí vai consumindo vagarosamente o óleo ou o azeite que foi alimentado. Então, o que João viu foram 7 dessas lâmpadas no chão, né? E agora, hoje, nós vamos ver que Jesus estava andando por meio dessas lâmpadas, né? Como quem diz assim, porque ele diz para João, cada lâmpada representa uma igreja, e o Senhor andando por meio dessas lâmpadas representa que Ele está supervisionando ou cuidando nos mínimos detalhes da sua igreja ou das igrejas locais que são
que estão espalhadas hoje pelo mundo todo afora. Bem, vamos então, ditas essas palavras introdutórias aí, falar da primeira carta. A primeira carta foi destinada à igreja em Éfeso. Para Éfeso era a cidade onde aconteceu todo aquele grande tumulto que nós lemos na nossa leitura devocional. As pessoas totalmente alucinadas por uma falsa deusa, chamada de Diana pelos romanos, ou de Ártemis pelos gregos, era uma deusa da fertilidade, e esse povo tão alucinado e tão dedicado a essa deusa, ficou durante 2 horas, gritando sem parar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana, durante 2 horas. Já pensou? É uma dedicação muito grande, né? Quem dera nós pudéssemos aprender com esses incrédulos a nos dedicar tanto também ao nosso Senhor. Então, Éfeso, hoje em dia, não mais porque o rio que passava pela cidade e que servia de porto natural, trazia muita areia nesse processo, e como o mar Mediterrâneo não tem ondas, né? O mar Mediterrâneo é um mar todo fechado, só tem aquela abertura lá em Gibraltar, então é um mar que não tem marés, as marés são muito pequenas. Então, o que faz a areia acumulada na beira do mar ser puxada para dentro do mar é exatamente a força da maré subindo e descendo e tal. Como essa maré não existia, o rio foi entulhando de terra, e Éfeso, que ficava à beira-mar, hoje está distante 10 quilômetros do mar, porque o rio Carístico continua assoreando aquela região, né? Na realidade, quando você chega para desembarcar em Kusadasi, na Turquia, você dá de frente com uma vasta e linda plantação de algodão, que essa área toda, até chegar em Éfeso, agora está plantada com uma plantação de algodão. Mas naqueles dias, nos dias de João, a ilha de Patmos distava em linha reta do porto de Éfeso apenas 100 quilômetros. Vou mostrar no mapa aqui. Então, nós temos a ilha de Patmos aqui embaixo, ó, essa ilhota aqui, a letra A. A linha vermelha, né, reta para o ponto B, indica a cidade de Éfeso. Essa ilhona grande aqui no meio chama-se a ilha de Samos. E há um estreito aqui que não aparece muito bem entre a ilha de Samos e o continente, por onde os navios podiam passar direto. Então, não era uma distância muito grande, até podia ser feita em linha reta entre Patmos e Éfeso. A cidade de Éfeso era a capital da província romana da Ásia, era, portanto, uma cidade importante. Os historiadores nos dizem que Éfeso era a 4ª maior cidade do Império Romano, atrás apenas da própria Roma, de Alexandria, no Egito, de Antioquia, na Síria, e que Éfeso tinha uma população de aproximadamente 250 mil pessoas. Portanto, era uma cidade mais ou menos aí 2,5 vezes o tamanho de São João da Boa Vista. Era uma cidade de porte médio, né? A cidade era um importante centro comercial entre Roma e o Oriente, e também muito famosa pelo magnífico templo em honra à deusa Ártemis ou Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo, vamos ver se o templo está aí. Isso, logicamente, é uma concepção artística de como esse templo se parecia, um templo grego típico, todo de mármore translúcido, com a imagem da deusa
lá no fundo, né? Dava para se ver do lado de fora, dava para se ver a imagem da deusa lá no fundo. E, como eu falei, ela era uma deusa da fertilidade, é por isso que ela é mostrada com muitas mamas, né? As mulheres normalmente têm 2 mamas, mas como ela era uma deusa da fertilidade, ela tinha mais do que 2, né? Então vamos mostrar a deusa. Não, mais uma. Não tem outra? Aí. Essa é aquela mesma imagem aproximada. Podemos ver que ela era bastante bem dotada do ponto de vista de amamentar, né? Mas, logicamente, não passava de um ídolo, apenas que não servia para nada. Vocês lembram de quanto tempo o povo ficou gritando grande é a Diana dos Efésios? 2 horas. Sabe o que Deus fez com esse belo templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo? Ele foi destruído de um jeito tal que ninguém sabe até hoje com certeza onde ele ficava realmente. Então, alguns arqueólogos e tal, a foto anterior, Dimitrios, acham que ele ficava nesse local aqui, que é um pântano hoje, e a única coisa que teria sobrado é essa coluna aí, que foi, evidentemente, remontada a pedaços de concreto aqui embaixo, e depois pedaços de mármore para cima. Foi tudo o que sobrou do grande templo da grande deusa Diana, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, as coisas eram assim. Bom, essa igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo tentou pregar o evangelho em Éfeso pela primeira vez, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para aquela região. Atos 16:6 diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E quando Ele nos impede de fazermos alguma coisa, é porque Ele sabe que aquilo é para o nosso bem. Muitas vezes nós reagimos como uma criança assim, mimada, esperneamos, batemos o pé porque queremos, porque isso, porque aquilo, mas muitas vezes Deus tem que dizer para nós não, para o nosso próprio bem. Não sabemos exatamente o que Deus antevia, mas já vimos que Éfeso não era uma cidade fácil, como a gente viu ali na leitura que fizemos. Então, naquela viagem, nessa segunda viagem missionária de Paulo, ele não teve a oportunidade de pregar o evangelho em Éfeso. Mas quando Paulo estava no seu caminho de volta para Jerusalém e para Antioquia, o seu navio, que havia saído da Grécia, cruzou o mar e fez uma parada num porto ao sul de Éfeso, chamado Mileto, uma pequena distância, 25 quilômetros. E Paulo, então, tomou conhecimento acerca daquela cidade e compreendeu a importância estratégica da mesma. E isso fez com que ele incluísse Éfeso em sua terceira viagem missionária. E é curioso porque ele ficou em Éfeso durante 3 anos pregando o evangelho. Por isso que Demétrio tinha aquela queixa lá de Paulo, dizendo que esses cristãos aí não só contaminaram o povo da cidade aqui, mas de toda a Ásia, porque vinha gente de toda a Ásia adorar a deusa Diana, né? Estima-se que aproximadamente 500 mil de pessoas, 750 mil pessoas, iam a Éfeso todos os anos, né, durante todos os meses do ano, para prestarem um culto a essa deusa, né? E então, Paulo
foi a Éfeso, como nós lemos no texto, ele alugou uma escola de oratória, que era comum nas cidades gregas, de um homem chamado Tirano. Esse homem tinha uma escola de oratória, Paulo alugou aquele espaço e durante 2 anos ali ele pregou o evangelho para não somente os efésios, mas para todo mundo que passava por ali e queria ouvir o evangelho. Então, isso foi uma coisa importante que aconteceu na cidade de Éfeso em termos de alcançar todo o resto da Ásia. Quando Paulo decidiu partir de Éfeso e voltar para Jerusalém, de onde ele nunca mais voltou para visitar as igrejas, porque de Jerusalém ele foi então para Roma, onde ficou preso, ele deixou o seu fiel companheiro de muitos anos de viagens, o jovenzinho que ele havia pegado como um jovenzinho entre 13 e 14 anos, chamado Timóteo, a quem ele havia treinado. Então Paulo deixou Timóteo como pastor na igreja de Éfeso. Mais tarde, quando o apóstolo já estava preso em Roma, ele escreveu a Epístola aos Efésios e as 2 cartas a Timóteo que nós temos no Novo Testamento. Foram cartas escritas durante o período que Paulo estava preso. Segundo a tradição cristã, não sabemos exatamente porquê, mas depois que Timóteo ou faleceu ou seguiu para outro campo missionário, a igreja foi então pastoreada pelo próprio apóstolo João. João foi o grande e último pastor da igreja em Éfeso, último que eu digo daquela turma que conheceu a Jesus, que andou com Cristo e etc. Então, muitos acreditam também que a primeira epístola de João tenha sido dirigida à igreja em Éfeso. Agora, João estava banido em Pátimos e recebe uma revelação especial que deveria encaminhar para aquela mesma igreja. Então, cada uma dessas cartas às igrejas tem um tema preponderante. E o tema preponderante de Efésios é amor. Todo mundo pode repetir essa palavra? Amor. Amor. Só para a gente lembrar que o tema preponderante em Efésios é amor. Então, vamos começar a ler essa carta, que é uma carta. No versículo 1, Jesus se apresenta para a igreja em Éfeso. E ele diz assim, acho que esse versículo já está no sistema aí. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, já vimos que o anjo é o pastor da igreja, não no sentido dele ser mais importante ou alguma coisa assim, porque na realidade essa palavra talvez tenha sido colocada aí pelo corporativismo dos pastores, porque a palavra angelos em grego significa, antes de qualquer coisa, mensageiro. Então, o mensageiro, aquele que dá a mensagem, ou como os anjos são mostrados no capítulo 1 do Apocalipse como estrelas, tinha os candelabros e tinha as estrelas. Os candelabros são as igrejas, as estrelas são os mensageiros, ou os anjos. Então, como a estrela serve de guia, para nos guiar durante a noite, teve uma estrela, inclusive, muito especial que guiou os magos até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, até um membro aqui da nossa igreja veio falar comigo domingo passado à noite e disse, olha, acho que talvez essa ideia de estrela seja porque os mensageiros tinham a responsabilidade de guiar a igreja. E eu achei que a ideia dele era boa, e falei para ele, olha, eu vou encaixar isso na próxima mensagem, está cumprida a promessa. Promessa é dívida, então a gente tem que sempre pagar, Então, diz assim, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os mensageiros, e que anda no meio dos candeeiros de ouro,
Então, essas imagens são todas emprestadas do capítulo 1. Para cada igreja, Jesus Cristo vai se apresentar com uma imagem retirada do capítulo 1. Então, nós vamos ter essa repetição de ideias aí. E aí, nós vamos agora aqui nos concentrar, essa é a parte central e mais importante da nossa mensagem, no elogio que Cristo faz à igreja em Éfeso, versículos 2 e 3. Né? Jesus diz assim: conheço as tuas obras, lembre-se que eu falei, né? Conheço, sei e tal, vão anotando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E está assim de gentes, né? Até hoje em dia. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, um grande elogio que Cristo faz a essa igreja. Então, nós vamos desmembrar isso aqui em 3 grandes virtudes. Primeiro, Jesus diz: conheço as tuas obras, né? E logo em seguida ele diz: tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. O que essas palavras significam? Elas afirmam que a igreja em Éfeso trabalhava de forma dura e perseverante na obra do Evangelho. Eles estavam firmes na adoração a Deus e no cuidado uns dos outros e das pessoas, porque conheciam muito bem as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 58, onde Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, eu fico admirado, né, às vezes de ver, como é que é o nome do baixote aqui, Guilherme? Gustavo Guilherme. De ver o Guilherme hoje sendo incorporado aqui à nossa pequena orquestra, já tocando a sua flautinha, acompanhando o hino, né? Então, não dê muita importância por aquilo que você faz na obra de Deus, porque tem gente que faz coisas para Deus e quer chamar a atenção, quer ser visto, quer ser... Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Se for da vontade de Deus, Ele larga a mão de todos nós e passa a usar somente os cachorros da cidade, tá certo? Para fazer a obra dele. Como ele usou um dia a mula lá do Balaão para salvar a vida do Balaão, né? Imagina a cara dele quando a mula falou para ele assim: você não tem vergonha não, meu, de ficar me batendo desse jeito? E ele disse: pô, a mula falou assim: tudo que eu estava tentando fazer era salvar a sua vida. E de repente ele viu realmente o anjo do Senhor lá na frente, com uma espada flamejante na mão, e disse: ó, era só o tempo da mula chegar aqui para minha espada e o teu pescoço se encontrarem e você ficar sem cabeça. Ele ia ser a verdadeira mula sem cabeça, né? Então, mas, por outro lado, não despreze, por menor que seja a coisa que você faz para o Senhor, não considere assim: eu não tenho essa habilidade para pregar e etc. e tal, mas Deus deu um dom para cada um de nós. Então, use o seu dom para edificar o povo de Deus, para servir o povo de Deus. Por quê? Porque no Senhor, qualquer trabalhinho, por menor que seja, ele não é em vão. Porque Deus está vendo e Deus se torna galardoador
de todos os que o buscam. Todos os que querem fazer a obra de Deus serão lembrados por Deus nos mínimos detalhes. Né? Eu tenho certeza que no céu nós teremos muitas surpresas. Pessoas que nós esperávamos que seriam grandemente recebidas no céu, talvez nem estejam lá. Começa por aí. E pessoas que nós, dentro de uma igreja como essa, nunca nem ouvimos a voz, porque a pessoa é tão quietinha, entra, sai e tal, não levanta a sua voz, não fala, nunca fez uma oração audível e tal, e de repente essa pessoa vai receber inúmeros galardões, porque ela fielmente orou por essa igreja, orou pela igreja mundial, orou pelos missionários todos os dias da sua vida. Quem sabe? Nós não sabemos. Então, temos que aguardar aquele dia, mas, veja, nem se valorize demais, nem despreze o próximo, mas faça o que você tem que fazer, sabendo que aquilo que nós fazemos para o Senhor não é vão. As palavras de Jesus, aqui quando ele diz, conheço as tuas obras e etc., nos dão a impressão que a igreja em Éfeso se parecia com uma colmeia, incansável e laboriosa, e sempre produzindo coisas boas, né? Porque a colmeia só produz coisas boas, né? As abelhas produzem algumas vezes umas picadas e tal, que nos incomodam um pouco, mas a colmeia em si produz o mel e o própolis e outras coisas benéficas para nós. Em segundo lugar, Jesus elogia a igreja por causa da perseverança da mesma. A igreja em Éfeso precisava ser perseverante ou persistente porque enfrentava inúmeros ataques do ponto de vista espiritual. Primeiro, Éfeso era, além do templo da deusa Diana, também tinha vários templos em honra a imperadores romanos, como esse de Adriano, que está aqui em ruínas, mas ainda está lá em Éfeso. E então o imperador Adriano era um imperador muito benquisto, muito adorado, muito amado, porque ele, apesar de ser romano, ele gostava mesmo era do mundo grego, né? Então, mesmo na cidade de Atenas, existe um famoso arco de Adriano, que ele mandou construir em sua própria homenagem, né? Então, o culto ao imperador, muitos dos habitantes da cidade, isso está em Atos 19, eram praticantes de artes de magia, de mágica. Então tinha esse pessoal também ligado com o mundo espiritual trevoso, etc. E tinha o grande templo da deusa Diana, grande é a Diana dos Efésios, considerada a mãe da Ásia, e cujo culto e beleza do seu templo atraía, então, visitantes de todos os lados. Diante de tudo isso, não era fácil ser crente em Éfeso naqueles dias. Exigia mesmo muita persistência. Havia uma perseguição constante contra os crentes, apesar de que quando Jesus dita essa carta para João encaminhá-la à igreja em Éfeso, a igreja já tinha praticamente 40 ou 50 anos. O povo já estava acostumado com os crentes, mas sempre perseguindo os cristãos. Por quê? Porque a verdade sempre incomoda. A verdade sempre incomoda, né? E como dizia Martinho Lutero, né? Nós não podemos abrir mão da verdade, nem que chova milagre todo dia. Né? Se o milagre estiver chovendo num lugar que está sendo pregado um falso evangelho, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Temos que sempre nos pautar pela verdade, o amor
pela verdade. Então, a pregação da verdade sempre desagrada os adeptos da mentira, mas os cristãos em Éfeso, mesmo diante de tantas dificuldades e perseguições, não negavam o Senhor, porque Jesus aqui fala sobre isso, a tua perseverança e que não pode suportar os homens maus. O testemunho deles era perseverante. E, em terceiro lugar, Jesus elogia essa adesão sem fingimento, essa adesão constante, plena e genuína à verdade, né? Que a gente pode ler nos versículos 2 e 3, né? Então, tens perseverança, verso 3, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então, naqueles dias, ainda no início da igreja cristã, já começavam a surgir inúmeros movimentos que distorciam a palavra de Deus. Um desses grupos eram os chamados nicolaítas. Vamos falar mais deles semana que vem, mas podemos ler o versículo 6 apenas para nos introduzir aí, Apocalipse 2:6, diz: tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós não sabemos muito acerca dessas pessoas, mas nós sabemos que esse nome nicolaítas quer dizer aqueles que destroem o povo. E não tenham dúvida, falsos mestres, falsos ensinamentos, falsas doutrinas destroem a vida das pessoas. Mas, sabe, tem umas coisinhas assim, mas o cara, ele fala algumas verdades também. Pois é, misturar a verdade com a mentira é a mesma coisa que servir um copo de leite com uma colher de veneno de rato dissolvido no leite. Sabe o que vai fazer? Sabe o que isso faz com você? Não mata você, sabia disso? Não mata, não te envenena, não faz nada com você, na hora. Mas você vai gradativamente tomando aquele copo todo dia. Aí você começa a ter problemas renais, problemas de fígado, no estômago, no intestino, na circulação, e os médicos começam a ficar loucos, porque eles nunca vão imaginar que você está sendo envenenado dentro da sua própria casa. Quem que vai envenenar alguém dentro da própria casa, né? Então, não estou dando ideia para ninguém aqui fazer isso, hein, por favor. É só para esclarecer a vocês como a mistura da verdade com a mentira vai destruindo a pessoa vagarosamente. E com essa destruição, leva a pessoa para a perdição, não leva para a salvação. Porque a primeira coisa necessária para que uma pessoa seja salva é ela ouvir a verdade integral. É beber um leite integral, não contaminado. Por isso que Pedro diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, desejai, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Nada contaminado, puro leite espiritual, para que vos alimenteis. Então, Paulo já havia advertido a liderança da igreja em Éfeso, já estamos terminando, que isso ia acontecer. Olha só que coisa interessante. Paulo, no último encontro que ele teve com os líderes da igreja em Éfeso, eles se encontraram na praia lá em Mileto, se ajoelharam e oraram juntos, e Paulo disse a eles essas palavras que estão registradas em Efésios 20, versos 29 e 30. Paulo diz assim: eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, eles já haviam sido advertidos. É por isso que daqui a pouco nós vamos ver, né, na próxima mensagem,
como eles se prepararam para isso, que aqui no versículo 2 diz assim, Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha aqui, tudo que você ouvir vindo da boca de um pregador, pouco me importa se ele é pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, patriarca da fé, não me interessa. Tem que estar de acordo com o que está escrito aqui nesse livro. Se for diferente, cai fora, porque você estará sendo envenenado. Mas tem algumas coisas boas. Você estará sendo envenenado, lentamente. Lentamente. Então, se não estiver de acordo com a palavra, rejeite. E o povo lá de Éfeso pegou esses apóstolos aí, certamente, depois de avaliar o que eles diziam, comparar com os ensinos que eles tinham recebido, orarem bastante, tomar a decisão de desmascarar essas pessoas. Então a gente tem também que ter essa coragem para agir dessa forma. E, para terminar, um último versículo, o próprio Senhor Jesus Cristo nos avisou de modo geral, em Mateus 7,15, dizendo, acautelai-vos dos falsos profetas, e como tem falso profeta hoje em dia nesse mundo. Como tem gente pregando um evangelho fajuto, falso, mentiroso, né? E longe do que as escrituras dizem. E aí a pessoa diz assim, às vezes eu converso com um com o outro, digo assim, mas isso não está na Bíblia. O cara fala, não, você não entende. Você é o que mesmo? Você é sorveteriano, né? Ainda nos ofendem, né? Você é sorveteriano, você não entende que o cara recebeu uma revelação de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus nunca vai contra Deus. Ok? Botem isso na cabeça de vocês. Deus nunca vai revelar para mim alguma coisa que vá contra aquilo que Ele revelou na Bíblia. Ele pode até revelar para mim, Alex. Por exemplo, Senhor, eu devo ou não continuar como pastor na igreja Boas Novas? E o Senhor me dizer, deve. Ou o Senhor dizer para mim, não, eu tenho um outro lugar para você. Eu tenho um lugar especial para você, lá no interior do Acre, e é para onde eu vou mandar você. Então, isso Ele revelou para mim. Não tem nada a ver com vocês. Agora, qualquer coisa que eu fale aqui, que tenha a ver com todo mundo, só se tiver de acordo com a palavra. É fácil separar, não é? Deus pode revelar coisas para o André, ou para os dois Andrés, que tem um sentado atrás do outro ali. Deus pode revelar coisas para o André, que são para o André. E Deus pode revelar coisas que são para a igreja, mas essas têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Aliás, Ele já revelou tudo que era importante para a igreja na sua palavra. É muito fácil a gente separar uma coisa da outra. Agora, o cara vem com divina revelação, que contradiz o que a Bíblia diz, nós vamos ficar com a Bíblia e ignorar esse falso profeta. Então, Jesus nos ensina que o verdadeiro amor, que o tema dessa epístola é amor, e nós vimos aqui o amor nas obras, o amor na perseverança. O verdadeiro amor não mantém comunhão com o erro, nem com o mal. Mas é isso que muitos desejam e praticam nos dias de hoje. Então, a minha oração a Deus é que nós possamos ter a sabedoria divina, adquirida do estudo da sua palavra,
porque eu não acredito nem por um instante que viver no século XXI, apesar de todo o progresso material que nós temos feito, seja para os crentes mais fácil do que viver no primeiro século como os cristãos viviam lá em Éfeso. Nós também estamos cercados de falsos templos, de falsas adorações. Nós estamos cercados de pessoas que lidam com magia negra, que fazem despachos, que lidam com as forças espirituais das trevas e etc. Nós estamos cercados de políticos, né, que governam o país apenas pensando nos seus próprios interesses e bolsos e etc. Então, não é fácil a gente ser crente nesses dias. Falar a verdade, né, é uma coisa complicada, falar a verdade nesses dias, porque as pessoas gostam mesmo de uma boa mentira, né? Uma mentira, um enganozinho, uma tripudiação, uma enrolação, é o que as pessoas gostam. Então, que as palavras do Senhor proferidas nessa noite possam calar fundo em nossos corações e que nós possamos nos lembrar dessas palavras do apóstolo Paulo, para que não esmoreçamos como os efésios não esmoreceram e que fiquemos firmes fazendo a obra do Senhor, porque no Senhor, por menor que seja aquilo que fazemos, esse serviço não é em vão. Ele conta alguma coisa e vai contar não só agora no tempo, mas vai contar por toda a eternidade. Que isso traga ânimo, que traga força, consolação, que traga conforto ao coração de todos vocês. É a nossa oração nessa noite. Deus abençoe a todos.